Então, pessoal, a gente vai aqui para a última etapa, né, da revisão aí sobre o sistema digestório, tá certo? E aí eu vou revisar aqui com vocês, né, o intestino, tá certo? Os dois intestinos, falar aqui de duas glândulas acessórias aí muito importantes, que é o fígado e o pâncreas, tá certo? Ó, então vamos ver aqui. Aqui a gente viu, né? Paramos a última revisão no estômago, o que é que acontece no estômago, que é basicamente o início da digestão das proteínas. Na boca a gente viu que se inicia a digestão dos carboidratos, né, ou glicídios, ou açúcares. E o alimento, ó, saindo aqui do estômago, ele entra aqui, ó, no intestino. Isso daqui já é a porção inicial do intestino, e essa porção é chamada de duodeno, né? No processo de digestão, a maior parte, né, da digestão vai acontecer justamente aonde? No intestino. E é no intestino que os nutrientes dessa digestão vão ser absorvidos e aí vão para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea chegam a cada uma de nossas células. Então, ó, o alimento que chega aqui do estômago, né, ele já vem parcialmente digerido, mas não está totalmente digerido. Essa digestão ela vai continuar se processando, olha aí, no intestino, tá certo? E vai se concluir no intestino. O intestino é um espaço onde o pH ele precisa ser alcalino ou básico, porque se assim não for, as enzimas não vão atuar. Nós vamos ter enzimas, né, digestórias produzidas tanto pelo intestino como pelo pâncreas, tá certo? Então, quando o alimento chega aqui no intestino, né, a digestão vai ser finalizada, né, os alimentos vão ser digeridos, vão ser fragmentados de forma que eles possam ficar em tamanhos muito pequenos para poder serem absorvidos e poderem chegar, né, entrarem, digamos assim, nas nossas células. Tá certo? Então, tudo aquilo que não foi digerido na boca, não foi digerido no estômago, vai ser digerido no intestino. Né? O intestino tem enzimas aí que vai digerir proteínas, carboidratos, lipídios, certo? Ácidos nucleicos e por aí vai. Né? O que não foi digerido aí vai ser digerido. Tá certo? Então, ó, e aí eu queria revisar nesse ponto algo importante que às vezes aparece algumas pegadinhas em prova, né? Não sei se na nossa vai ter, mas pode ser que encontrem por aí, em Enem, em vestibulares, em concurso, enfim. Imagine, ó, que essa bolinha aí que acabou de chegar, ela seja a gordura, né? Ou grandes moléculas, ou moléculas de gordura, ou um alimento rico em gordura. A gordura, né, os lipídios, não são digeridos nem na boca, não são, nem no estômago, eles vão ser digeridos no intestino. Só que muito cuidado com isso. Ó, perceba que para as gorduras serem digeridas tem todo um processo. E nesse processo entra em ação uma glândula muito importante, ó, que é o fígado. O fígado ele produz uma secreção chamada de bile, e essa bile desce do fígado, entra aqui, ó, e fica armazenado nessa pequena bolsinha, nessa vesícula que é a vesícula biliar. Já devem até ter ouvido falar de pessoas que se operaram da vesícula, é porque certamente a bile, né, que é rica, é produzida a partir do colesterol, né, essa bile pode ter se cristalizado formando as pedras, né, e geralmente pessoas que têm alimentação muito rica em gordura, né, principalmente a gordura animal, rica em colesterol, né, isso pode favorecer a formação de cálculos, né, que são as pedras que se acumulam aqui. Mas a bile é uma secreção que é produzida pelo fígado, ela desce e fica guardada aí na vesícula biliar. E ela fica guardada aí até que horas? Até a hora que chegou no intestino, ó, a gordura, ou alimentos ricos em gordura. Quando os alimentos ricos em gordura chegam no duodeno, né, nessa porção aqui inicial do intestino, aí a bile ela desce e ela vai agir sobre as gorduras. Aí eu vou até ampliar para explicar melhor o que vai acontecer aí. Então, aqui a gordura chegando no intestino delgado, né, um alimento rico em gordura. Aí o fígado, né, produz a bile vai para a vesícula biliar, fica armazenada até a hora que chegue no intestino delgado, que chegue ali no duodeno, um alimento rico em gordura. Aí é liberada a bile. E a bile vai atuar sobre a gordura, mas tenham cuidado. A bile não digere as gorduras, certo? Sais biliares dessa secreção não digerem a gordura. Outra coisa importante lembrar, na bile não existe enzimas digestórias, tá certo? Não existe. O que o fígado produz aí e manda para o intestino é a bile. E a bile é formada por sais biliares que a função vai ser isso, ó. Quebrar essa gordura em pedaços, em moléculas menores, bem menores. Isso é chamado
de emulsificação. Então a bile ela não digere as gorduras, ela emulsifica. Ela funciona como se fosse um detergente. É isso que o detergente faz quando você vai lavar aí sua louça, né, e ela está rica em óleos e gorduras. Ela vai emulsificar. As gorduras vão ser quebradas em partes menores. Tá certo? Para que a bile faz isso? Para aí sim, depois, enzimas que são liberadas, por exemplo, pelo pâncreas, como a lipase, né, uma enzima que digere o lipídio, a lipase vai, aí sim pode digerir, olha aí, digerir, né, as gorduras. Então, primeiro as gorduras precisam ser emulsificadas, que é quebradas em partes menores, isso quem faz é a bile. E aí tem o cuidado, a bile não digere as gorduras, a bile emulsifica. Quando as gorduras são emulsificadas, quebradas em partes menores, aí que entra em ação as enzimas, como a lipase, e aí sim consegue, digerir, né, a gordura, tá certo? E aí, pessoal, qual a importância do processo digestório? Acho que eu falei algo na primeira revisão no início, né? Através dos alimentos, né, nós vamos retirar dos alimentos os nutrientes, e isso através do processo de digestão, né? O alimento sendo processado ao longo aí do tubo digestório. E por que isso é importante? Vamos supor que aqui seja uma proteína. Tá? E o exemplo que eu estou dando para proteína serve para outras moléculas, como carboidratos, lipídios e por aí vai. As proteínas, elas são formadas por pedacinhos menores, que são os aminoácidos. Então, olhe para cada bolinha dessa como se fosse aí um aminoácido. E aí perceba que eu coloquei de cores diferentes, porque os aminoácidos, nós temos vários tipos de aminoácidos, e dependendo do tipo de aminoácido, a gente tem um tipo de proteína, dependendo da sequência que eles estão aqui, temos um tipo de proteína. Perceba que a sequência aqui está o verde, 2 aminoácidos, digamos, laranja, um roxo e um azul. E qual é a importância do sistema digestório, do processo digestório? É a digestão que vai fazer com que essas moléculas elas sejam quebradas, né, em porções menores. E isso vai acontecer lá no intestino delgado, tá certo? Perceba que quando as proteínas são totalmente digeridas, o que vai restar são aminoácidos livres ali, né? E dessa forma, aí sim, o aminoácido ele é capaz de ser absorvido, né, pelo intestino, e ele é capaz de entrar nas nossas células, né? A molécula ficou fragmentada em porções bem pequenas, capaz agora de entrar na célula. E perceba que estão se reorganizando de uma outra forma, e isso a célula faz. Então, quando o alimento ele é digerido, e as moléculas que compõem o alimento é digerido em porções bem menores, como eu mostrei, tanto isso permite, né, atravessar, digamos assim, as barreiras celulares, como passar pela membrana plasmática, como a célula vai ter condições de reorganizar da forma que entender, né, e que for necessário para produzir, né, suas próprias proteínas, seus próprios carboidratos. Porque se isso não acontecesse, a gente poderia comer carne, obter a proteína da carne, mas talvez da forma que a proteína estava organizada na carne, para as nossas células não teria serventia nenhuma, não teria utilidade, não seria funcional. Tá certo? Além do que, né, do jeito que está na carne as proteínas, por exemplo, elas estão no tamanho muito grande e isso não permitiria entrar nas nossas células. Então essa é a grande importância aí, né, desse processamento que o sistema digestório é capaz de fazer. Tá certo? E aí a gente vai avançar, né, para falar um pouco aí do que acontece, revisar um pouco no intestino grosso. Então, o alimento, né, que foi digerido no intestino delgado e foi absorvido, é claro que isso não acontece na sua totalidade. Algo vai restar, algo vai continuar sem ser digerido, ou porque o nosso sistema digestório não conseguiu digerir, por exemplo, a celulose. Se você comer papel, se você comer cascas de fruta, você até fragmenta, certo? Mas nosso organismo não consegue digerir. Outros animais, como vaca, né, cavalo, jumento, que são herbívoros, até conseguem digerir a celulose. Não é à toa que eles se alimentam de vegetais. Nós não. Então, sempre vai chegar algo, né, no final do processo aqui do intestino que não foi digerido. E aquilo que não é digerido, vai passando aqui pelo intestino grosso, né? É umidificado, trazendo, é claro, também água, né? Porque nós ingerimos água e o próprio alimento também tem água. E aí, quando esse alimento que não foi digerido chega ao intestino grosso, né, o intestino grosso ele vai absorver a água. Entenda que essas bolinhas aí azuis seriam as moléculas de água. Ele vai absorver, então o que é que nós temos no intestino grosso? Principalmente a absorção de água.
certo? Então, basicamente a função do intestino grosso é absorver ou reabsorver a água que a gente ingeriu e a água que segue aí junto com os nutrientes. Então, essa absorção de água ela acontece principalmente no intestino grosso. E aí, à medida que a água vai sendo absorvida, né, nós vamos ter ao longo do processo a formação do bolo fecal, né, que depois vai ser eliminado, né, passando pelo reto e pelo ânus, né? Esse bolo fecal ele é eliminado, constituindo aí aquilo que a gente conhece como as fezes. E aí um detalhe, uma curiosidade. É importante, pessoal, que a gente se alimente e na alimentação ela seja rica em fibras. Fibras vêm de vegetais. E as fibras são justamente aquela que é constituída, né, por substâncias que não são digeríveis no nosso organismo. Por exemplo, um exemplo de fibra, casca de fruta, certo? Se você ingerir a casca de fruta, você vai mastigar, ela vai ser fragmentada em pedaços menores, mas não vai ser digerida. E quanto mais fibras a gente ingere e bebe água, isso facilita a formação do bolo fecal num tamanho que ajuda o intestino a ir expulsando as fezes. Parece semelhante ao que a gente viu no esôfago, né? Só que aqui agora seria o peristaltismo intestinal, que é quando o intestino ele se contrai aqui e aí empurra as fezes um pouco mais para frente. Aí quando ele se contraiu aqui, depois ele relaxa, depois ele se contrai mais aqui, e aí assim ele vai empurrando as fezes até ir para o reto, e do reto a gente eliminar através do ânus. Porém, para que esse peristaltismo consiga empurrar bem essas fezes, né? Essas fezes é importante que elas tenham um bom volume e que elas consigam armazenar uma água suficiente, porque vocês viram, se você bebe pouca água e se alimenta de pouca fibra, quando o alimento que não foi digerido chegar aqui, ele vai formar fezes, digamos, de tamanho, de volumes pequenos, né? Elas vão ficar bem ressecadas, porque a água a gente viu que é reabsorvida aí no intestino delgado, e no intestino grosso, aliás, o intestino grosso vai ter dificuldade de expulsar essas fezes, talvez de tamanho muito pequeno, ressecadas, ele vai ter dificuldade. Isso pode, né, trazer aí problemas intestinais. Por isso que é importante ingerir alimentos ricos em fibra e ingerir muita água. Porque ingerindo muita água, a gente vai garantir que parte da água, né, que vai ser absorvida aí, vai ser absorvida parte da água, mas eu ingerindo muita água ainda vai ficar água, né, na formação aí do bolo fecal. E se eu ingerir fibras alimentares, o bolo fecal vai ficar de um tamanho bacana, digamos assim, para o intestino conseguir expulsar. Tá certo? Então, nessa revisão, lembrar que no intestino grosso, basicamente o que vai acontecer aqui é a reabsorção de água, né, a formação das fezes. E nos intestinos, uma outra curiosidade, né, relembrar, não sei se é que seria curiosidade. Aqui, pessoal, vivem bactérias que, na verdade, nos fazem bem. Certo? Bactérias que são responsáveis pela produção da vitamina K, importantíssima aí no processo de coagulação sanguínea, né? A vitamina K, e vitaminas aí do complexo B, né? Vitaminas que estão relacionadas com o metabolismo energético, tá certo? Então, essas bactérias, temos muitas bactérias, tanto é que aproximadamente aí 2/3 das fezes que a gente elimina, na verdade, são bactérias, entendeu? Nós temos mais bactérias no nosso intestino, talvez, do que as células do nosso corpo. Olha aí a importância, né, e o peso delas, tá certo? Constituindo aquilo que se chama, né, de flora intestinal, tá certo? Então, assim, acredito que a gente passou aí pelos principais pontos, né, e que essa revisão possa aí ajudar vocês, né, na preparação aí final para a prova, ok?